Duas clínicas. As duas faturam R$300 mil por mês. As duas são do setor de saúde. As duas têm a mesma redução de 60% na reforma. Uma vai pagar 10,3% de imposto, a outra 7%. Quase R$120 mil de diferença no ano. Mesma receita, mesma atividade, mesma redução de 100%. O que separa as duas não é o faturamento, e isso é o que eu vou te mostrar hoje com a conta aberta. Nos vídeos anteriores eu expliquei que a redução de 60% não garante pagar menos e que o impacto depende da estrutura de cada clínica. Hoje eu vou um passo adiante. Em vez de falar sobre a estrutura, eu vou abrir a conta das duas, porque no fim desse vídeo você vai saber olhar para a sua clínica e entender de que lado ela está. Se você é sócio, gestor ou cuida do financeiro de uma clínica com equipe, esse vídeo é para você, porque a sua clínica provavelmente se parece com uma dessas duas e você vai reconhecer qual é. Eu sou Paulo de Tarso, contador estrategista, CEO do Grupo Readapt Contabilidade Consultiva e Gestão Financeira para empresas que querem usar a lei a seu favor. Roda a vinheta. Antes de abrir a conta, eu preciso deixar 3 premissas claras, porque número sem premissa não significa nada. Primeiro, a alíquota padrão da reforma ainda não está fechada. As estimativas hoje trabalham numa faixa de 26,5% até 28%. Eu vou usar 27,5%, que está no meio dessa faixa. Se o número final mudar, a lógica que eu vou te mostrar continua valendo, muda só a escala. Segundo, o setor de saúde tem redução de 60%, aplicando sobre 27,5%, a alíquota da clínica fica em torno de 11%. E esse número que eu vou usar. Terceira, eu vou olhar só o bloco do consumo, o que hoje é PIS, COFINS e ISS e que vai virar CBS e IBS. O imposto sobre o lucro em RPJ e contribuição social não muda com a reforma, então fica fora dessa conta. E por que a alíquota ainda não está fechada? Porque ela depende de regulamentação que ainda está sendo escrita e de calibragem do próprio governo para não aumentar a arrecadação total. E um número que ainda vai se mexer, e é por isso que eu vou trabalhar com uma faixa e não com o valor exato. Dito isso, os valores são ilustrativos. As clínicas são fictícias. O que importa é a lógica. E a lógica, essa sim, já dá para entender hoje, porque ela não depende do número final. Antes das duas clínicas, uma explicação rápida, porque tudo depende dela. No sistema novo, você paga imposto sobre o que você vende. Isso é o débito. E o imposto que veio destacado no que você comprou para a clínica, você desconta. Isso é o crédito. Quem coloca esse crédito na sua mão é o fornecedor e ele destaca o imposto na nota. Como a alíquota é a mesma, na prática o crédito acaba sendo aquele mesmo percentual sobre o que você comprou. O que você recolhe de verdade é a diferença entre os dois. Débito menos crédito. Guarda essa frase, porque ela é o vídeo inteiro. Agora vamos às duas clínicas. As duas clínicas faturam R$300 mil por mês. A clínica A é aquela clínica estruturada, com equipe própria completa, médicos contratados, enfermagem, recepção, coordenação administrativa. A folha dela é de 180 mil, 60% do faturamento. Fora a folha, ela tem os custos normais de qualquer clínica, mas desses, o que gera crédito é pouco: energia, aluguel, material, que somam cerca de R$120 mil por mês. O resto do custo dela ou é gente ou é coisa que não acredita. A clínica B já fatura o mesmo, mas se organiza diferente. A folha dela é de 90 mil, metade da outra. Em compensação, ela contrata mais estrutura de fora, laboratório, parceiro, locação, equipamentos e serviços contratados e empresas do regime normal com imposto destacado na nota. Isso soma R$110 mil por mês em entradas que geram crédito. Agora presta atenção, porque a primeira parte da conta é idêntica para as duas. 11% sobre 300 mil dá R$33 mil de imposto na saída. Igual. As duas devem exatamente a mesma coisa ao governo. A diferença aparece na hora de abater. A clínica A tem 120 mil por mês em entradas creditáveis. 11% dá R$2.200 de crédito. Ela abate esses 2.200 dos 33 mil e paga 30.800, 10,3% do faturamento. A clínica B tem 110 mil por mês em entradas creditáveis. 11% disso dá 12.100 de crédito.
ela bate os 12.100 dos mesmos 33.000 e paga 23.900, 7%. 30.800 contra 20.900, são quase 10 mil reais de diferença por mês, perto de 120 mil ao ano. Mesmo faturamento, mesma atividade, mesma redução de 60%. Agora, eu te explico por que isso acontece. Crédito existe para o imposto não ser cobrado duas vezes sobre a mesma coisa. Quando você compra o equipamento, aquele equipamento vem com imposto destacado na nota. Então, quando você paga o seu, você desconta o que já foi pago antes. Isso é o crédito. Com o salário, não tem isso. O salário não é uma operação com imposto destacado. Não existe imposto pago antes. E se não existe, não há o que descontar. Por isso, a folha de pagamento não gera crédito. Nunca gerou. Aliás, nem no sistema de hoje. A diferença é que hoje a sua clínica também não se acredita de mais nada. Energia, aluguel, equipamento, material, serviço contratado, tudo isso com imposto destacado na nota passa a gerar crédito, menos a folha de pagamento. E aí está a resposta. A clínica A tem 60% de custo em gente. Ela tem pouco de onde tirar crédito. A clínica B tem mais custo em estrutura contratada e é justamente isso que sai o crédito. Mesma receita, mesmo imposto, na saída o que muda é o quanto cada uma consegue abater. A clínica A não fez nada de errado, ela só tem o custo dela concentrado justamente naquilo que não gera crédito. Agora vem a pergunta certa. Isso significa que a clínica A vai pagar mais do que paga hoje? Vai. Ela paga cerca de 20 mil reais por mês de imposto sobre o consumo. No novo sistema pagaria 30.800. É um aumento grande. A clínica B, no mesmo cenário, quase não sente. Ela sai de 20 mil para 20.900. Duas coisas importantes. Primeira, isso não chega de uma vez. A mudança é gradual, acontece ao longo de anos. Segunda, esse número muda conforme sua cidade, porque o ISS de hoje varia de município para município. Onde o ISS já é alto, as clínicas já pagam mais hoje, então o salto é menor. Onde é baixo, o salto é maior. Quase nenhuma clínica é a A pura ou a B pura. A maioria fica entre as duas e provavelmente a sua também. Então, deixa eu te dar uma régua simples para você se localizar agora, sem precisar de planilha. Pega o seu faturamento do mês e veja quanto ele vai embora em folha, já com os encargos. Se a folha passa da metade do faturamento, a sua clínica se parece com a A. Se fica em 1/3 ou menos, ela se parece com a B. E se está entre 1/3 e a metade da sua clínica, fica entre as duas. Mas tem uma segunda pergunta, e ela é tão importante quanto a primeira. Do que sobra depois da folha, quanto você paga para empresas que destacam o imposto na nota e quanto você paga sem nota nenhuma? Porque existe clínica com folha razoável que mesmo assim tem pouco crédito. O motivo é simples, ela paga boa parte das contas no informal, aluguel sem contrato, manutenção sem recibo, serviço sem nota. Hoje isso parece economia. No novo sistema, cada uma dessas contas é um crédito que você deixa de aproveitar. Repara no que isso significa. A conta não é sobre ser grande ou pequeno, é sobre de onde sai o seu dinheiro. Duas clínicas do mesmo tamanho, uma organizada e outra informal, terminam com resultados bem diferentes. Não é o trabalho que decide, é a organização. Agora, a parte prática. O que dá para fazer dentro da lei para melhorar essa conta? Primeiro, escolher bem o fornecedor. Fornecedor que destaca o posto na nota te dá crédito. Fornecedor que não destaca, não te dá crédito. E aqui entra um detalhe que quase ninguém explica para a clínica. O fornecedor que está no Simples recolhe tudo numa guia única. Ele não destaca o imposto na operação e se não destaca, você não tem o que descontar. Ou seja, dois fornecedores podem cobrar o mesmo preço e um deles sair mais barato para você no fim das contas. Segundo, mapear o que você já gasta, energia, aluguel, locação de equipamento, material, manutenção, software, serviços contratados de empresas. Muita clínica já paga tudo isso e vai perder o crédito por um motivo bobo. A nota não está organizada. Terceiro, olhar o informal. Esse é o ponto onde tem mais dinheiro parado. Aluguel sem contrato formal, manutenção paga no recibo, serviço contratado sem nota. Hoje isso parece economia porque você paga menos na hora. No sistema novo, cada um desses pagamentos é um crédito que você deixa de aproveitar. Faz a conta. Se você paga 20 mil reais por mês no informal, são 20 mil
que nunca vão virar crédito. A 11% são R$ 2.200 por mês que ficam na mesa, mais de 25 mil por ano, só por causa de nota. E tem um detalhe que inverte uma lógica que a clínica usa há anos. Muitas vezes o fornecedor formal cobra um pouco mais e ainda assim sai mais barato, porque a parte do que você paga volta como crédito. Não é mais só o preço menor, e o menor preço depois do crédito. Quarto, revisar o regime. Dependendo da estrutura, a decisão entre lucro presumido e real muda. Tem um vídeo só sobre isso no canal. Repara numa coisa sobre esses 4 pontos. Escolher fornecedor, que destaca imposto, organiza a documentação, decidir como montar uma frente nova, revisar o regime, isso é gestão. O crédito é uma consequência de uma operação organizada e não é um motivo para reorganizar nada. Para montar essa conta com os seus números, você precisa de 5 informações. Primeiro, o seu faturamento médio mensal dos últimos 12 meses. A média não é um mês bom. Segundo, quanto é a sua folha em reais já com os encargos? E que percentual isso representa do faturamento? Terceiro, quanto você gasta por mês com fornecedores que destacam o imposto de nota separado do que você paga sem nota? Quarto, dentro do que tem nota, quais fornecedores estão no Simples? Por que esses não te dão crédito? Quinto, a sua margem real hoje. Quanto sobra depois de tudo pago? Com esses 5 números, o seu contador monta a simulação da sua clínica. Sem eles, não tem como, nem para mim, nem para ninguém. E é por isso que eu não te dou uma resposta pronta nesse vídeo. A resposta genérica não existe, existe a resposta da sua clínica. Deixa eu fechar um ponto aqui que importa. A Clínica A não é uma clínica mal feita, pelo contrário, equipe própria, gente contratada, com carteira, estrutura sólida. Isso é qualidade, não é erro. Só que o novo sistema funciona de um jeito específico. Ele devolve crédito para quem tem custo em estrutura e não devolve para quem tem custo em pessoas. Essa é a mecânica. Ela vale igual para todo mundo. O que dá para fazer é enxergar isso antes, porque a diferença entre a clínica que atravessa bem e a que sofre não está na estrutura que ela tem. Está em quando ela descobriu o próprio número. Quem descobre agora tem tempo de ajustar contrato, fornecedor, precificação. Quem descobre depois, descobre pelo extrato. Se esse vídeo fez sentido, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda terça tem conteúdo estratégico sobre reforma tributária e gestão para clínicas. E se você quer essa conta feita com seus números, a sua folha, seus fornecedores, sua margem, o Grupo Readapt faz esse diagnóstico, a gente monta a sua simulação, o link está na descrição, sem compromisso. Eu sou Paulo de Tarso, do Grupo Readapt. Readaptar e crescer sempre, e um forte abraço.